Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Inicialmente eu me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Continuo recomendando os canais masculinistas, Gado Cash, Pai Pinduca, Lorde Conselheiro, Um Dia de Fúria, Bernardo Brandi. Desculpe se eu esqueci de mais algum, mas enfim, desse nosso meio. Eu agradeço vocês todos os e-mails enviados, nenhum deles deixará de ser tratado no momento oportuno. Eu percebo que vocês gostam mais de podcast a respeito de assuntos de Red Pill e às vezes não relacionado ao mundo das mulheres. Aqui é tela preta mesmo, não tem edição. Fico contente que para alguns isso é interessante, que é uma economia de dados no 4G. Para mim também é mais econômico e mais rápido. Para eu postar, não precisar aprender a fazer edições, enfim, não brigar com o computador, enfim, vamos lá. Eu quero falar aqui nesse podcast sobre ficar rico. Ficar rico. É isso que eu quero falar nesse podcast aqui. Não tenho nenhum enredo, nada anotado, nenhum pontos para falar, então todos os podcasts foram feitos de improviso mesmo. Peço desculpas se tiver alguma coisa errada, peço para vocês participarem. Quando vocês comentam e principalmente discordam do que está sendo falado, eu fico muito satisfeito. Algumas vezes me desperta outros assuntos, faz eu refletir um pouco mais e posso até mudar de opinião no que eu externei. Eu já fiz um podcast a respeito de minimalismo, né? Investimentos, solitude, né? Eu fiz essa trilogia e depois eu fiz Sair do Brasil. Eu acho que tudo está conexo. Mas nesse aqui eu vou falar sobre ficar rico. Eu vou ter que me reportar a esses podcasts anteriores que eu falei, né, no sentido de que qual o conceito que eu tenho de ficar rico, mas em resumo, não é você ter poder para comprar o que você quiser, um iate, uma ilha, um avião, um helicóptero, fazer 1000 voltas ao mundo, não é nada disso, é apenas você poder desfrutar do seu tempo para as atividades que você entender mais adequadas para o seu hobby, ou mesmo trabalho, mas desde que seja um trabalho que lhe gere prazer, no entanto, sem obrigação de rotina. Se você quiser ficar 3 meses sem trabalhar, você fica. Enfim, você faz alguma coisa. Isso se aplica muito para trabalho voluntário, né? Mas enfim, onde é que eu vou entrar na questão do ficar rico? Eu andei observando que as pessoas que mais se destacam, elas têm muitas coisas em comum. E aí eu estava lembrando hoje do podcast que eu falei sobre minimalismo, que eu entro nas lojas, não compro nada que não está na lista de compras, mas eu olho tudo e no dia que eu preciso comprar eu sei exatamente onde que tem, onde que é mais barato, mas isso tudo porque eu tenho tempo. Se eu não tivesse tempo eu ia ter que adequar isso, né? Imagina se eu tivesse que sair do trabalho, retornar àquele lugar para comprar alguma coisa que é mais barato, e isso não ia compensar financeiramente, né? Que os minutos da gente têm um valor financeiro que a gente pode estar empregando em alguma atividade para a gente acumular capital. Mas aí eu tive uma conversa esse ano com um amigo e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele despertou uma característica, né, que ele vê em mim, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu achava que era a coisa mais óbvia do mundo. E eu até respondi, mas é lógico. E daí ele, mas para você ver, ninguém faz isso.
Vamos fazer uma analogia aqui. Por exemplo, você vai ao médico com uma determinada dor, aí o médico em 30 minutos faz uma anamnese com você. Quando ele é um médico responsável, ele pede um exame adequado lá para os sintomas que você apresentou. Depois você retorna com o exame, né, feito, ele analisa e lhe passa uma medicação. Ok. O que normalmente a gente faz quando a gente quer respeitar a orientação médica? A gente vai lá na farmácia, compra o medicamento e toma exatamente o medicamento da forma que foi disposta na receita médica, né? Pelo menos eu procuro fazer isso. Mas aí tem algo particular. Eu pergunto para vocês, quem lê a bula do remédio por completo? Algum de vocês lê? Comenta aí, a bula. Porque quando você toma um remédio para uma determinada patologia, muito provavelmente ele vai criar uma segunda patologia. E depois você vai tomar um remédio para a segunda patologia, porque normalmente quando você toma um remédio, esse remédio ele faz com que você alivie os sintomas e não efetivamente repare a doença que você tem. Isso vai depender Os médicos de plantão, por favor, comentem e me ajudem. Vai depender da sua questão etária, enfim, sua condição física, para você se recuperar de uma patologia, né? Por exemplo, a patologia que eu acho comum hoje em dia é gastrite, né? Gastrite por conta de estresse, né? No que a gente vive no dia a dia. Muita coisa para fazer, pouco tempo, muita coisa na cabeça e uma correria para um lado, uma correria para o outro. E a gente nem lê, em geral, eu sinceramente eu não leio a bula do remédio todo, mas eu olho de uma forma geral, eu olho principalmente as contraindicações, e agora o nome dos componentes eu não entendo nada mesmo, mas enfim, eu procuro ler, não minuciosamente. Mas foi só uma analogia. Por exemplo, você vai no... Vou dar um exemplo aqui que eu já falei anteriormente. Eu vou fazer um plano de telefonia aqui para casa, né? Aí a operadora diz que eu tenho que ficar 2 anos, senão eu tenho que pagar uma multa de, vamos supor, 300 euros. E daí eu penso, tá, mas se eu ficar menos tempo, eu vou pagar os 300 euros ou é proporcional? Digamos que a operadora fale, não, é 300 euros se você não ficar 2 anos. Naturalmente, o que a gente pensa? Bom, se eu sei que eu vou ficar mais de 2 anos aqui, eu faço a adesão do plano, né? E quando eu cancelar, não vou pagar multa nenhuma. O que acontece? A gente não lê o contrato. É aí que é a característica assim que as pessoas que ficam ricas, elas leem tudo. Todas as decisões que elas tomam, além de ser pautadas na reflexão, nenhuma decisão é tomada de imediato, ninguém, mesmo sendo rico, digo rico com espírito de rico, né? Não compra um carro pelo impulso, não faz um negócio numa casa, seja comprar ou alugar, né? Ou até mesmo para alugar, encontrar inquilino, não toma essa atitude por impulso, não compra uma ação por impulso, não vende uma ação por impulso, né? A pessoa que acaba atingindo a independência financeira, ela em geral é uma pessoa cautelosa e normalmente elas leem tudo. E aí nesse exemplo desse contrato que eu dei, por uma curiosidade, eu fui observar ao ler o contrato todo, que diz o seguinte, depois de 2 anos, se você não aderir a uma nova cláusula de fidelidade, o seu preço vai ser absurdamente caro e você vai ter que aderir novamente a uma cláusula de mais 2 anos para continuar com esse valor. Ou seja, uma pegadinha, né? Isso aí no Brasil seria abusivo, né? Isso no Brasil não, você conseguiria se libertar disso, mas teria que procurar o judiciário e muito provavelmente precisaria entrar
procurar um advogado. Aí vamos lá, a gente estava na matrix do remédio, não é? Que a gente toma o remédio sem ler, sem saber. Aí a gente entrou na matrix dos contratos, a gente faz um contrato de telefonia e a gente não lê esse contrato, né? E assim é a vida da gente toda. A gente compra um carro, compra uma bicicleta, compra uma moto e sequer lê o manual do carro. Você não sabe, por exemplo, que você precisa ligar o motor, abastecer o tanque de gasolina para dar a partida no veículo, né? Para que seja mais fácil, que você precisa esperar um determinado tempo para que os mecânicos comentem, por favor, que se espalhe o óleo pelo motor, né? Que o óleo atinja determinada viscosidade, para depois você aumentar a rotação do motor e você sair com o veículo. Às vezes o manual pode dar uma diretriz dessa e a gente não sabe. Quantas vezes você descobre de repente uma função nova no seu celular ou uma função nova no seu telefone, mas se a gente parar para pensar, não existe nenhuma função nova, é nova para você. E é nova para você porque você nunca leu, você nunca pesquisou. Então eu penso que se a gente adequar para a vida da gente o hábito de ter cautela e de ler o contrato todo, isso vai poupar a gente vários prejuízos no futuro. Continuando, assim, estou improvisando mesmo, continuando, agora eu esqueci, perdi o raciocínio, mas vou lembrar aqui. Continuando, que a gente toma essas atitudes por impulso, às vezes, obviamente, a gente vai perder dinheiro numa ou na outra. Ao longo da vida da gente, isso vai aprimorando a nossa personalidade e passa a ser mais difícil de enganar a gente, né? Uma das formas também de você ficar rico é apenas você fazendo o básico, a coisa mais simples e sem ter aquela ambição de tentar um atalho para ficar rico mais fácil. Você vê que normalmente as pessoas que caem em golpe, elas caem em golpe normalmente porque são induzidas a tomarem uma vantagem que é manifestamente excessiva, aquela vantagem, né? Qualquer pessoa com um grau de cultura, digamos, médio, né? Consegue saber que, olha, esse negócio está muito bom para ser verdade, e a gente faz. Outra forma também, quanto mais contratos a gente tem, isso eu já falei anteriormente, mais problemas a gente tem. Por exemplo, contrato de seguro, ele é ótimo quando você faz, o boleto chega na sua casa pelos correios em 3 horas, o e-mail chega em 15 segundos, o pagamento é confirmado em frações de milésimos, mas na hora que você vai acionar o seguro, ele pede certidão de nascimento, de casamento, cópia autenticada do teu livro de nascimento, documento que vem de Marte, de Júpiter, de Saturno, e tudo autenticado, porque a seguradora sequer tem um escritório no local que ela assinou o contrato com você. Isso é muito comum e é extremamente abusivo aí no Brasil. Já aconteceu comigo, está no Rio de Janeiro, e a seguradora me pediu seguradora do banco me pediu documento autenticado porque ela não tinha escritório no Rio de Janeiro, né? Na época eu já fiz valer meus direitos e mandei catar coquinho e, olha, me indica uma agência, eu levo lá e o funcionário confere o original com cópia, então você deposita na minha conta para eu tirar cópia tudo para você, autenticar tudo da forma que você quer. Do contrário, eu vou para a justiça. Mas assim, se você se comporta dessa forma, você acaba arrumando um outro problema e entrando na matrix do judiciário, que você vai gastar dinheiro com advogado, ou às vezes não, mas vai perder uma parte do que você vai receber para o advogado para resolver um problema que você poderia ter resolvido não
não batendo de frente, mas negociando com eles. Olha, eu não tenho dinheiro para fazer isso, para lhe mandar autenticado, não tem como, olha, não tenho mesmo como fazer. E aí você... Porque no Brasil é assim, né? Tudo no jeitinho, né? Normalmente aqui fora está escrito lá A, B, C, D e E. Está faltando o D, então não tem jeito. Volta, quando você trouxer A, B, C, D e E, vai fazer. Aí no Brasil não. Aí no Brasil você substitui o D por F, o C por Z, é uma bagunça. E a gente depende ainda, por exemplo, da boa vontade de quem atende a gente, né? Vou dar um exemplo de bancos públicos, por exemplo. Há pouco tempo, digamos, menos de 24 horas, eu tratei com um banco público e no e-mail já pedi logo para passar para o gerente, né? Porque já tem histórico de coisa que não foi respondida anteriormente. Mas eu recebi o e-mail de uma forma tão arrogante, mas tão grosseira, né? Que eu respondi, expliquei que eu não estava sendo grosseiro com eles, né? Que só queria a solução do problema, porque não tinha sido resolvido anteriormente. E mesmo assim, muito provavelmente eu não vou receber uma resposta. Já se fosse um banco privado, eu mandaria essa reclamação para a ouvidoria e, dependendo do caso, né, e do histórico do funcionário, ou dependendo lá se ele é a bola da vez, se ele é perseguido no ambiente de trabalho, tá, para ser demitido, ele já seria demitido, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Quando vocês forem fazer alguma coisa, procura ler tudo. Chegou um contrato na mão de vocês, leiam tudo. Não entendeu? Procura um amigo que estuda direito, se não conhecer um advogado bom, porque também tem esse negócio também. Tem advogado que se veste bem, anda com carro do ano, se comporta assim com padrão, alto padrão, mas intelectualmente o cara, desculpa, mas eu tenho que falar, é semi-analfabeto. Por exemplo, a prova da ordem ali, prova da ordem dos advogados, ela não existe relação candidatos vagas, né? Porque você não está concorrendo com ninguém, você só precisa fazer a pontuação mínima e ser aprovado. Se você não consegue fazer a pontuação mínima, você já fazendo a pontuação mínima, você é um profissional com pouca qualificação, com pouco conhecimento. Um médico, por exemplo, se ele errar, diretamente ele pode causar um prejuízo para a vida do paciente, né? O advogado indiretamente pode causar um prejuízo à vida do paciente também, como não conseguir uma medida de internação de urgência, alguma coisa nesse sentido, mas normalmente o advogado vai lhe dar um desfalque patrimonial, se ele não for um profissional adequado, né, um profissional que estude. E esse desfalque patrimonial ele vai se traduzir em mais tempo que você vai precisar para trabalhar. Logicamente, você vai dedicar a sua vida, que você poderia estar fazendo alguma coisa prazerosa e de repente você ainda está naquela sua matrix daquele trabalho que você não gosta ou que você gosta, mas que você não gostaria de fazer na frequência que você faz, com a rotina que você faz, para poder repor um prejuízo que um profissional lhe causou, tão somente porque você acreditou que o profissional era bom porque ele era boa gente. A gente tem um costume também no Brasil da gente procurar as pessoas por simpatia, por empatia, na verdade, né? Que eu acho que, na verdade, empatia não existe, porque empatia é você sentir o que a outra pessoa sente. E como você tem conexões neurais completamente diferentes, você tem uma personalidade diferente, você nunca vai sentir exatamente o que a outra pessoa está sentindo, né? Isso é uma coisa óbvia. Você tenta, né? Você tenta perceber o que a pessoa está passando, né? Mas o histórico de vida que ela tem, a personalidade que ela tem, ela vai acolher de uma forma muito melhor ou pior do que você sente. Então a gente não prioriza o profissional. Por exemplo, a gente entra no consultório médico, isso também não significa muita coisa, né? Mas a gente não sabe em que universidade um médico estudou,
que também não significa muita coisa, enfim, mas a gente acredita no que o médico está falando fielmente, às vezes não procura um segundo profissional, daqui a pouco você tem um outro prejuízo. Então, assim, vamos pensar, refletir um pouco sobre isso e a gente tentar adotar na medida do possível, a gente ter cautela e ler tudo que a gente está fazendo, ler os contratos, ler lá os folders. Investimento, por exemplo, vem aqui um prospecto pequenininho, né, de tipo de 3 folhas, dizendo quais são os riscos, onde é que o dinheiro vai ser aplicado, principalmente fundo, eu já falei sobre isso. Só pelo nome eu já não gosto, fundo. Você vai deixar seu dinheiro no fundo, complicado. E aí ele se reporta ao regulamento do fundo. Aí o regulamento do fundo tem 100 folhas. Ninguém lê. Eu posso confessar que eu nunca li o regulamento de um fundo porque eu não aplico em fundo. Assim, não vou pagar ninguém para fazer algo que eu poderia fazer de uma forma tão simples que para tentar buscar uma remuneração maior num fundo e me arriscar mais sem saber até mesmo o que o fundo está fazendo com o dinheiro, né? Para colocar dinheiro no fundo, eu preferiria, por exemplo, colocar o dinheiro no Tesouro Direto, Selic, enfim. Não quero saber se dá mais ou menos que tal investimento, deixa isso lá. O que é importante é você acumular a riqueza e não necessariamente ficar pulando de galho em galho para cada investimento, né? E aí os gerentes dos bancos, né, te chamam para tomar um cafezinho, né? Super atencioso com vocês. Quando não é a mulher, joga o cabelo, né? Vem com aquela roupa apertada, né? Aquele decote para você assinar algum produto, né? Para ele bater a meta dele. Normalmente, tudo que você fizer dentro da agência bancária, acho que 90% ou mais você vai sempre perder dinheiro, né? E você sequer vai ler efetivamente o que o gerente está ali passando, porque às vezes nem ele mesmo conhece o regulamento daquilo que ele está oferecendo para você, né? Então é isso, pessoal. Vamos pensar se a gente não comete isso no dia a dia, né? Se a gente não pode evitar, quanto menos relação. Eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime, eu tenho TV a cabo, eu tenho plano de saúde, eu tenho telefone com conta, eu tenho assinatura de jornal, assinatura eletrônica. Olha quantas relações jurídicas você tem aí para você se aborrecer, perder o seu tempo e, consequentemente, deixar de usar esse tempo que você perdeu aplicando numa atividade produtiva ou até de meditação mesmo, para você encontrar uma forma para criar uma riqueza, fazer um excedente às suas necessidades, né? Isso, saindo um pouquinho desse assunto de riqueza, talvez assim possa ser uma riqueza de cunho pessoal. Quanto mais pessoas você está relacionado, mais problemas você tem. E se você você tem 50 amigos lá no teu Facebook, por exemplo, aí quando você olha lá os teus amigos, na verdade você só tem 2, mas você tem 50 pessoas ali, 48 para ficar discutindo contigo a opinião dele, porque a opinião dele é mais importante, e de repente você se sente afrontado e aí discute, perde o seu tempo, que não vale a pena, né? Não vale a pena você discutir, tentar red pilar ninguém, não vale a pena, né? Ajudar, a gente tem que ajudar quem a gente quer ser ajudado, quem quer ser ajudado, e daí isso tudo afeta a sua riqueza, porque você deixa de ficar rico ou mais rico ou assim numa situação melhor porque você está perdendo tempo com contratos que você entrou em arapuca, né? Em furada porque não leu, em relações de afeto porque você não percebeu vamos supor, você arrumou aí uma vocês sabem, né? Capivá,
e aí você não notou como ela falava com a mãe dela, do pai dela, do ex-namorado dela, e nunca parou para pensar, mas espera aí, isso aí não pode ser eu no futuro? Será que efetivamente aconteceu isso mesmo? Será que o cara é tão perverso assim? Né? E é isso, pessoal. Por exemplo, as borderline são bastante convincentes. Você ouve as histórias dela, eu acho que eu já conheci uma, e é impressionante como você fica enfeitiçado para acreditar na história que está sendo contada. Às vezes ela conta até que foi abusada, né? E você acredita naquela história, né? Conta até detalhes, e de repente, se você for lá perquirir a situação, você vê que é tudo invenção da parte dela para lhe comover, para que você dê mais afeto para ela, né? Essas coisas. Isso consome seu tempo, e consumindo seu tempo, você não ganha dinheiro, e daí você não fica rico. Por isso que é o tema. Peço desculpas para quem ouviu esse podcast pensando, o tema é ficar rico, então eu vou ouvir isso aqui e vou ficar rico. Né? Eu já falei em outros podcasts que, por exemplo, se eu montar uma empresa, você foca no processo. Né? O resultado vai ser consequência de você montar um bom processo. A mesma coisa é a riqueza. Você foca no processo. Consequentemente, você vai ficar rico se você fizer um processo adequado. Por exemplo, se você tem poucos amigos, te sobram mais tempo, e daí você consegue estudar para um concurso melhor, né? Por exemplo, você vai provavelmente ter um rendimento melhor, de repente uma pontuação melhor, e pode ser chamado, e daí fazer a sua escadinha, né, para ir melhorando, aí até atingir o objetivo de vocês, seja sair do Brasil, seja conquistar um cargo público de maior relevância, seja se aposentar por conta própria aí mesmo. Enfim, por quê? Porque vocês aproveitaram a riqueza que vocês têm, que é o tempo de vocês, não desperdiçando esse tempo com besteiras, com algo que você não prestou atenção nos detalhes ou não leu o contrato e etc. Eu vou parar por aqui porque, como eu não tenho um enredo, e aí eu vou ficar repetindo, né? E o cérebro, ele é mais rápido do que a fala, né? Eu já disse isso anteriormente. Quem fala muito sobre isso é Augusto Cury. Então é isso, pessoal. Grande abraço, vamos que vamos.